Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos meditar na palavra do Senhor em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler por agora apenas o versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim: e chegada a hora, outros dizem, e chegada a tarde. Desculpa, eu falei o 14, né? Isso mesmo. Chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Muitas pessoas, inclusive os apóstolos, queriam entender por que era necessário Jesus passar pelo que passou na cruz do Calvário. Muitos deles queriam ter pelo menos alguma explicação razoável. Entenderam por que de haver no plano da vinda do Salvador ao mundo um aspecto tão cruel, tão difícil, tão complicado. E sendo esse momento cruel, difícil, complicado de perceber e de entender do ponto de vista humano, perceber qual é a relação disso com aquilo que Deus, ou o próprio Deus, chama de salvação. Por que é importante alguém derramar o seu sangue, o ser humano derramar sangue em favor de outros? Que coisa louca é essa? Você colocar um indivíduo na cruz do Calvário e fazê-lo sofrer por causa dos outros? O que é isso? Que negócio é esse? Quem é que pode ter uma ideia maluca dessa? Por que você tem que colocar um homem sem pecado, um homem que é fantástico, um homem que é bom, um homem que é maravilhoso, como ele nunca existiu, e matá-lo? Matá-lo para que outros tenham vida. Matá-lo para que outros tenham chance. Matá-lo para que outros tenham oportunidade. Matá-lo para que outros tenham liberdade. Desde os dias de Jesus, essa explicação ainda não era concebida pelos apóstolos. Por mais que ele não tenha entrado em detalhes, só tenha falado do sofrimento do que ele passaria, mas falar do que ele passaria e falar desse sofrimento aumentava o sofrimento dos apóstolos. Aumentava a pressão dos apóstolos, principalmente a possibilidade e a sensação de que ele estaria só. A sensação de que ele vai morrer e nós vamos ficar sozinhos. Ele vai passar e o que é que vai acontecer conosco? O que será de nós? Diversas vezes Jesus expôs isso, de diversas formas, de diversas maneiras, diversas frases, em diversos tempos, em diversos momentos da conversa, da relação. Mas não havia entendimento no coração, porque ainda não tinha acontecido a visualização do pior. O Filho do Homem será entregue na mão dessa gente. Mas lá está a pergunta: entregue por quê? Se és o Todo-Poderoso, se pode todas as coisas, se naturalmente nada pode te segurar. Nós vimos o Senhor fazer multiplicação de pães. Nós tivemos momentos com o Senhor onde nós vimos o Senhor mandar o mar e o vento literalmente parar e sossegar, e parou. Nós acompanhamos o Senhor e vimos o Senhor levantar mortos, ressuscitar mortos. Nós vimos isso, acompanhamos isso. Por que o Senhor tem que abrir mão disso para se entregar a alguém que vai açoitá-lo, que vai prejudicá-lo, que vai trazer o seu sofrimento, quando na verdade todo o sofrimento seu pode ser evitável? Perguntas que não estão no texto bíblico, mas que estão no parecer de quando se lê a Bíblia. Era o que aconteceria no nosso tempo, era o que aconteceria no nosso pensamento nos nossos dias, porque não aconteceria naquela época.
O Senhor escolhe um momento, porque Deus trabalhava e sempre trabalha com muita organização e tendo cada coisa no seu devido tempo e a devida ordem. E Ele escolhe um tempo para que isso aconteça. E o tempo preciso foi justamente a festa da Páscoa. Você observar no versículo 1 do capítulo 22, diz o texto que estava bem pertinho, a festa da Páscoa, ou a festa dos asnos, como diz algumas versões, chamada a Páscoa. E aí tinha os principais, os sacerdotes, os escribas, que estavam se movimentando. O verso 2 diz que eles estão procurando como é que a gente vai matar esse indivíduo, porque esse indivíduo está incomodando a gente. E Jesus, mesmo trazendo oportunidades de nova vida e compreensão para muitos, trouxe incômodo para tantos outros. Mas o incômodo que ele trazia era para os religiosos, era para os indivíduos que ainda estavam apegados a princípios elementares humanos, tradicionais, e não que fossem precisamente no querer de Deus. Era gente que tinha os lábios distantes, aliás, os lábios próximos do louvor a Deus, mas o coração plenamente distante do Senhor. Era gente que expressava alguma coisa com a sua boca, mas não expressava a mesma coisa com o coração. Por isso que Jesus olhou para eles diversas vezes e chamou essa gente de uma designação que é complicada de ouvir, de um rótulo que é difícil de receber. Quando olha e simplesmente chama eles de hipócritas. Vocês são os hipócritas. E essa mesma gente que Jesus chamou de hipócrita era o que estava tentando, com toda a sinceridade e verdade, matar depois. Tanto que o verso 3 vai dizendo que Satanás, inclusive, entrou em alguém da igreja, do círculo de Cristo, do grupo dos apóstolos de Cristo. E o Lucas é muito claro em dizer isso, tanto que está logo no início do versículo número 3, que ele justamente seleciona Judas. E Satanás só entra onde tem espaço. Satanás só começa a fazer algum movimento onde ele tem liberdade. Por isso que o apóstolo Tiago, consciente disso, sabendo do estrago que Satanás já tinha feito, inclusive entre os apóstolos, chega e diz para sujeitarmos os ateus, resistirmos ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas o Satanás entrou em Judas. Inclusive tinha por sobrenome Iscariotes, que tinha 2 Judas no grupo dos 12. E foi e falou com essa gente que queria matá-lo, diz o verso 4. Ele vai e se reúne para ter um interesse, ou para reunir o interesse dos sacerdotes e dos escribas com o interesse dele. Ele se reúne com os sacerdotes, se reúne com os capitães, de uma maneira que a conversa seria conduzida no princípio de como faço para entregar vocês, ou entregar ele a vocês, para que vocês me entreguem o que eu quero. Como a sedução sempre foi pelo dinheiro, então naturalmente o dinheiro motivou Judas. Satanás simplesmente trabalha com a motivação de Judas. A denúncia nos evangelhos de que simplesmente o Judas era aquele que, além de ser o tesoureiro da turma, o tesoureiro do ministério de Jesus, metia a mão na bolsa. Quando diz que ele metia a mão na bolsa, é para usar algum recurso a fim do seu próprio benefício. Satanás simplesmente usa essa lacuna da vida de Judas. E o versículo 4 diz que eles se alegraram com a proposta, porque, versículo 5, melhor dizendo, porque conviera ele dar dinheiro. Bom, se for dinheiro, a gente começa a conversar. Se for questão de dinheiro, nós temos dinheiro aqui. Tem o pessoal que contribui no templo. A gente usa esse dinheiro para poder comprar os Judas, para que o Judas venda Jesus. E ele vendendo Jesus, a gente faça com esse mesmo Jesus o que ele bem entendeu. Mas não estava profetizado. Não foi pego nada de surpresa. Se você já lê desde Jeremias, está tudo claríssimo. Zacarias, está tudo claríssimo. Não tem nada novo aqui. Só existe coisa nova para quem não lê Bíblia. Tanto que o versículo 6 diz que o Judas concordou. E simplesmente foi para a ação. Ele buscou uma oportunidade de agora poder entregar Jesus, porém sem alvoroço, sem muito movimento. Verso 7 diz que chega o dia dos asnos.
chega o dia da Páscoa, em que importava sacrificar. Ele sabia que Jesus cuidava muito dessa data especial. Aí o Jesus manda Pedro, manda João, dizendo: olha, Pedro e João, vão lá e preparem a Páscoa para que nós possamos comê-la. Pedro e João, sabendo que Jesus era organizado, simplesmente perguntam: onde é que o Senhor quer que nós a preparemos? Que tem a ver aqui com sujeição também. Onde é que o Senhor quer que nós preparemos ela, deixemos ela em dia? E como Jesus já tinha tratado do assunto previamente, veja quanta coisa a gente vai aprendendo do nosso Senhor, está lá a orientação dele no versículo de número 10. Olha, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão simplesmente encontrar um homem que vai estar com um cântaro d'água, vocês vão seguindo ele, a casa até ele entrar. Aí vocês vão dizer ao pai da família daquela casa: o mestre te diz, onde é que está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Veja, já tudo previamente organizado. Por isso que eu não entendo você, nós termos uma desorganização na própria vida, nas nossas próprias relações, quando o próprio Jesus nos ensina com a sua vida de que organização é primordial para que as coisas deem certo. E a maior prova disso está já em Gênesis capítulo 1. Tem as coisas do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, ou seja, está tudo organizadinho, está tudo certinho. Quando o povo de Israel sai do Egito, naquela debandada toda, milhões de pessoas caminhando pelo deserto, Deus começa a colocar ordem na casa. Quando se monta o acampamento, ele decide: vocês ficam ao sul, vocês ficam ao norte, vocês ficam ao oeste, vocês ficam tudo organizado, nada bagunçado, nada feito em cima das latas, nada feito de última hora, tudo organizadinho. E veja que Jesus, mesmo para celebrar a última Páscoa, organiza, tanto que já tinha tudo certo, ele só dá as orientações do que ele já tinha organizado. Tanto que o verso 12, Jesus já adianta para o Pedro e João, dizendo: olha, ele vai mostrar para vocês um grande cenáculo mobiliário. Eu já estive lá, eu conheço a casa. Vai ter ali um grande cenáculo mobiliário, bonitinho. Aí ali vocês fazem os preparativos. E eles foram, como toda gente obediente vai. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito. Dá uma segurança. Exatamente a forma como eu fui informado está acontecendo. E eles preparam a Páscoa, chegada a hora. Veja, a hora, o dia, o momento, o tempo. Veja quantas vezes essa designação, e é importante, é sempre propício lembrar, como nos ensina Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo. Chegada a hora, diz o verso 14, é quando ele se põe à mesa com os seus discípulos, ele e os 12 apóstolos, e lá está uma palavra íntima do coração de Jesus. Então, no versículo de número 15, ele diz: olha, eu desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que aconteça comigo o que já está programado para acontecer. Sabe por que eu desejei muito comer esta Páscoa com vocês? Versículo 15, versículo 16, melhor dizendo: porque eu vos digo que eu não a comerei mais até que ela se cumpra. Interessante. Ela quem? Ela quem? A Páscoa, o momento da ceia, do encontro, até que ela se cumpra. Onde? No reino de Deus. Aí começam a cerimônia. Diz o versículo 17 que ele toma o cálice, dá graças, e diz a cada um deles: tomai e reparti entre vós, porque eu não vou beber do fruto da vida. Eu vou ter um jejum do fruto da vida. Eu não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Veja, sempre aspecto futuro. Aí ele toma o pão,
dá graças, parte o pão, dá aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo que por vós é dado. Façam isso em memória de mim. Aí, semelhantemente, ele toma o cálice, diz o verso 20, depois da ceia, ele diz: olha, esse cálice, ele é o Novo Testamento no meu sangue. Preste atenção como a frase está construída no português: no meu sangue. Testamento no, não é do, é no meu sangue. Ou seja, o meu sangue é que está inaugurando o negócio aqui. É o derramamento do meu sangue que está começando um novo tempo aqui. Por quê? Porque o pessoal já estava acostumado com o derramamento de sangue. Basta simplesmente olhar para os sacrifícios que eram feitos naquele tempo, inclusive nos dias de Jesus, por causa dos pecados, para expiar os pecados do povo. E aí Jesus simplesmente toma a associação de tudo isso que ele já conhecia e aplica para si mesmo: testamento no meu sangue que é derramado por vós. Mas atenção, nós temos que resolver um negócio aqui. Eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, diz o verso 22, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. É aquela ideia, nós precisamos resolver e deixar uma coisinha muito clara aqui, que vai acontecer já já. Aí essa notícia, meu irmão, fez naquela reunião, o que faria numa reunião entre nós, onde as pessoas começam a conversar entre si, a perguntar entre si qual seria o que havia de fazer isso. E o versículo 24 diz que teve briga naquele culto. Porque o texto diz que houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o quê? O traidor? O maior. Jesus falando do traidor, e eles, além de ter a discussão quem é que poderia ser o traidor, começa uma outra discussão, uma contenda. Agora você imagina Jesus no meio do diálogo intenso, e eles discutindo quem entre nós será o maior, quem dentre nós será o poderoso. Aí lá está Jesus novamente colocando ordem na casa. Verso 25, ele diz: olha, os reis dos gentios dominam sobre eles, os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós. Para um pouquinho aí. Entre vocês não será assim. O maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Aí Jesus faz uma reflexão linda. E no versículo 27 ele pergunta: qual é o maior? Vamos pensar aqui um pouquinho. Qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Mas deixa eu contar para vocês onde eu estou. A posição que eu, como vosso Senhor, Mestre, Jesus Cristo, estou entre vós. Eu sou como aquele que serve. Que serve. Por isso que é inconcebível entre nós, discípulos de Jesus, haver pessoas que não estejam dispostas a servir. Verso 28. E vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, porque o servo também tem tentações. O servo também tem dificuldades, e vocês permaneceram comigo, e eu vos destino algo bom. Eu vou destinar para vocês, verso seguinte, o reino, como meu Pai no destinou. Para quê? Para que comais e bebais a minha mesa do meu reino. Ele faz uma promessa para os 12 aqui, que se você entrar no campo escatológico dá para conversar muita coisa, quando ele diz que vos assentareis sobre o trono. O privilégio que eu tenho para vocês é de vocês julgarem as 12 tribos de Israel.
Aí disse também o Senhor: Simão, Simão, deixa eu contar um negócio que você não sabia. Eis que Satanás vos pediu. Veja, ele veio fazer um pedido para cirandar com vocês, chacoalhar vocês, dançar com vocês, ou com você, Simão, como se faz com o trigo. Mas pensando em você, Simão, como está no versículo 32, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quase que vai, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Veja como Jesus era intercessor. E aí ele deixa um recado para o Simão levou esse recado a sério. E tu, quando te converteres, se eu olho para alguém e diz: quando tu te converteres, eu já estou dizendo que ele não é convertido. Você, quando se converter, Pedro, faz o seguinte: confirma teus irmãos. Em outras palavras, ajuda eles a se converter também. Aí lá está o Senhor Pedro no versículo seguinte, dizendo: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão. E eu estou tão disposto que eu vou até além. Eu vou com o Senhor até a morte. Diz o verso 33. Mas no verso 34 Jesus está dizendo: quando eu vos mandei, no versículo 34 ele diz: olha, Pedro, eu te digo que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Vai acontecer algo comigo. Tem uma coisinha aí que faz parte de um tratamento que ainda vai acontecer. Aí ele volta no passado, verso 35, quando ele simplesmente diz aos discípulos: olha, quando eu vos mandei sem bolsa, quando eu vos mandei com alforje, quando eu vos mandei com alparcas, faltou para vocês alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada, fomos supridos em tudo. Ah, sim, mas agora nós estamos vivendo um tempo diferente. Verso 36, quando o Senhor Jesus disse: mas agora, aquele que tiver bolsa, segura. Aquele que tiver alforje, fica junto. E o que não tem espada, dê conta de arrumar. Venda o seu vestido e compre uma. Porque eu vos digo que nós entramos agora num tempo de guerra. Eu vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. Essa foi a expressão do Senhor. Tem que se cumprir aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Você querendo ou não querendo, terá cumprimento. É isso que ele disse aos discípulos, não só dessa vez. Disse diversas vezes. E eles disseram: Senhor, já que o Senhor falou de espada, tem 2 aqui. Ele falou: isso basta. E sobre essa da espada a gente pode conversar em outro culto. Verso 39 diz que eles saíram e, como costumavam ir para o Monte das Oliveiras, é para lá que eles foram, e os seus discípulos os seguiram naturalmente. Quando ele chega àquele lugar, ele chama os discípulos para a oração, dizendo: orai para que não entreis em tentação. E aí fica a nossa pergunta: por que será que eu caio tanto na tentação que me persegue? Apartou-se deles e simplesmente se põe de joelhos. E Jesus orava, a oração que você conhece: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Diz Lucas que um anjo do céu apareceu e começou a confortar Jesus. Verso 44 diz que Jesus foi posto em agonia, e por estar agonizando ele orava mais intensamente. O texto diz que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam até ao chão. E a medicina explica isso. Aí ele se levanta da oração, vai para os seus discípulos, acha aqueles meninos dormindo de tristeza. Ele pergunta: por que
vocês estão dormindo? Levantai-vos, orai para que não entreis em tentação. Só que enquanto ainda ele está falando, surge uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, e adiante daquela multidão, ele simplesmente chega em Jesus e dá um beijo estralado. Jesus disse: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem. E aí, vendo os que estavam com ele aquilo que ia suceder, simplesmente os discípulos pegam: Senhor, vamos feri-los a espada. E teve um deles, diz o texto, que fez exatamente isso, conforme diz o versículo 50, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Que discípulo foi esse? O Pedro. Respondeu Jesus: deixa-os, basta. Ele simplesmente toca a orelha e cura o mal. Aí Jesus disse para os principais dos sacerdotes, dos capitães do templo, dos anciãos que ali estavam, que tinham ido contra ele, dizendo: vocês saem como se fossem buscar um salteador, uma espada, paus, tanta coisa assim. Eu tenho estado todos os dias no templo, ensinando. Vocês não estenderam a mão contra mim, mas essa é a vossa hora. Olha lá, a consciência de Jesus dizendo: esse é o vosso momento, essa é a vossa hora. E interessante, o texto diz: essa é a vossa hora, e o que mais? E o que mais? E o poder das trevas. Veja, o poder das trevas também ficou para ter o seu momento. Simplesmente eles o prendem, o levam, meteram Jesus na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Havendo-se acendido fogo lá no meio do pátio, estava todo mundo sentadinho, o Pedro se assenta no meio deles, e aí vem uma criada que estava ali perto, vendo que ele estava pertinho do fogo, colocou os olhos nele e disse: esse estava com ele. Só que ele simplesmente diz: mulher, eu não o conheço. Vem um tempinho depois, vendo o outro, diz: olha, tu és também deles. Mas Pedro diz: homem, eu não sou. Verso 59 diz que passa quase uma hora, aí o outro chega e afirma dizendo: esse verdadeiramente estava com ele, porque esse homem é Galileu. Aí o verso 60, Pedro diz: homem, eu não sei o que diz. E logo estando ele ainda a falar, quem é que canta? O galo. E virando-se o Senhor, ele olha para Pedro, e Pedro lembra-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito antes que o galo cante: hoje você me negará 3 vezes. O Pedro fez o que eu e você faria: sair para fora e chorar amargamente. Mas Jesus, depois daquele olhar, começou a receber um tratamento todo assombroso. Os homens que estavam ali detendo Jesus começaram a ferir, vendaram-lhe os olhos, conforme diz o versículo 64, feriram-no no rosto e perguntavam para ele: profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que foi o dia, se ajuntaram os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes, os escribas, conduziram ao seu concílio. Teve um concílio, o sinédrio, e lhe perguntaram: és o Cristo? Diz aí para nós: és o Cristo? E ele: não, isso é, eles dizendo lá, para vocês repetirem: és o Cristo, és tu o Cristo? Ele replicou: olha, se vou disser a vocês, não vão crer. E se eu vos perguntar, também não me responderei, vocês nem vão me soltar. Então de que adianta dizer alguma coisa? Só resta dizer que desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Aí disseram eles todos: logo és tu o Filho de Deus. E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Então eles disseram: de que mais testemunho nós necessitamos? Porque nós ouvimos da sua boca. Isso é uma blasfêmia. E diz o capítulo 23 que levanta-se toda a multidão, levam ele a Pilatos, e lá começa outra acusação, dizendo: olha, nós havemos achado esse homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo, que ele é o rei. Aí o Pilatos chegou para Jesus e pergunta: tu és o rei dos judeus? É verdade que você é rei dos judeus? A resposta de Jesus foi: tu o dizes. Aí o Pilatos diz aos principais dos sacerdotes, à multidão: olha, eu não estou achando culpa nenhuma nesse homem.
mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começa desde a Galiléia até aqui. Esse cara está trazendo uma confusão. Aí o Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu, sabendo que era da jurisdição de Herodes. Aqui entra um aspecto político na conversa. Ele simplesmente remete para Herodes, sabendo que naqueles dias o Herodes andava lá por Jerusalém. Aí o Herodes estava ansioso para ver Jesus há muito tempo. Diz o versículo 8 que o Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido muitas coisas sobre ele. Então eu quero encontrar com ele. E quando eu encontrar com ele, eu gostaria de ver ele fazer algum sinal. Aí o Herodes interrogava, com muitas palavras, mas Jesus no silêncio total. Veja que não é a todos que nós temos que responder alguma coisa. Diante de Herodes, Jesus fica em silêncio. Só que estavam ali, diz o texto, principais dos sacerdotes, os escribas, acusando Jesus com grande veemência. A coisa era intensa. Herodes, com seus soldados, começa a desprezar o Senhor, começa a escarnecer dele, começa a zombar dele. Vestiu Jesus de uma roupa resplandecente e simplesmente diz: olha, envia esse homem lá para Pilatos de novo. Aí no mesmo dia, diz o texto, que o Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos. Jesus unindo inimigos por meio do seu sofrimento. Jesus unindo quem não se falava, quem não gostava um do outro durante o seu sofrimento. Eles se tornam amigos, porque antes eles andavam em inimizade um com o outro. Se Jesus fez Herodes e Pilatos se tornar amigos e renovarem a sua relação, por que ele não pode fazer entre você e o seu irmão? E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, os magistrados, e o povo simplesmente diz: olha, vocês me apresentaram esse homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, veja que eu estou fazendo as coisas tudo às claras, eu não achei nenhuma culpa daquilo que vocês estão acusando esse homem. Observem que nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que ele não tem feito coisa que mereça morte. O que eu vou fazer é castigá-lo, depois eu vou soltá-lo. E era necessário soltá-lo pela festa, era um hábito comum daquele tempo. E simplesmente o pessoal ouve Pilatos dizer isso e fala: olha, já que vai soltar alguém, não solta esse não. Solta Barrabás. E o Barrabás era aquele que, diz o verso 19, tinha feito uma sedição na cidade, uma confusão na cidade, e ainda tinha praticado homicídio. Veja o que as pessoas preferiram. Em vez daquele que nada mal fez, é melhor soltar o que já fez algum mal entre nós. Mas esse aí não solta esse aí não. Eles simplesmente clamavam dizendo: é melhor crucificar. Pela terceira vez, diz o verso 22, lá está Pilatos dizendo: mas que mal esse homem fez? Eu não acho nele culpa alguma, eu vou castigá-lo e depois vou soltá-lo. Só que o pessoal gritou, o pessoal esbravejou, diz o verso 23, pedindo que ele fosse crucificado, e os seus gritos, vai cena aí nessa mente fértil que você tem, e os gritos dos principais dos sacerdotes foram redobrando, foram crescendo. Aí o Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Simplesmente soltou o que for lançado na prisão por uma sedição de homicídio, que era o que pediam, e entregou Jesus à vontade deles. Quando eles iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu. Diz Lucas que esse homem estava vindo do campo, puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. Veja que Jesus teve ajuda no caminho do Calvário, levando a sua cruz.
O povo vinha atrás, vinham as mulheres, elas batiam no peito, lamentavam. Jesus se volta para elas, porque Jesus sempre tinha uma palavra para quem estava realmente precisando, dizendo: filhas de Jerusalém, vocês não podem chorar por mim, chorem antes por vocês mesmos, pelos vossos filhos, porque vão vir dias em que dirão: bem-aventuradas estéreis, os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Vai vir dias, senhoras que estão aí chorando, disse Jesus, que as pessoas vão dizer aos montes: olha, caiam sobre nós, vão dizer: cobre a cada um de nós, porque se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará ao seco? E também foram conduzidos outros dois que eram malfeitores, tinha companhia lá, eles também iam ser mortos. Aí eles chegam a um lugar chamado A Caveira, diz o verso 33. Nesse lugar chamado A Caveira, crucificaram Jesus ali. Os malfeitores, um ficou à sua esquerda, outro à sua direita, e Jesus simplesmente dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tomaram os vestidos de Jesus, começaram a lançar sortes com os vestidos de Jesus, ou as vestes de Jesus, e o povo só olhando. Os príncipes, aqueles mesmos que Jesus já estava encontrando há algum tempo, zombavam dele e diziam: olha, você salvou os outros, salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo, se você é o escolhido de Deus, salva-te a ti mesmo. Os soldados que conduziam todo o processo da crucificação zombavam dele. Chegaram junto de Jesus, conforme o texto, apresentando-lhe vinagre, e ainda diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Até porque por cima de Jesus estava escrito um título em letras gregas, em letras romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. Inclusive um dos malfeitores que estavam ali pendurados blasfemava de Jesus do lado dele, pendurado com ele, blasfemando dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Aí o outro, que já era consciente, dizendo: rapaz, não faz um negócio desse, você ainda nem teme a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, estamos recebendo o resultado dos nossos atos, mas esse aí que está no meio não mal fez. Ele olha para Jesus e diz simplesmente: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus deu uma palavra maravilhosa para aquele homem, dizendo: em verdade, eu te digo que hoje você estará comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, até as 3 da tarde. Depois disso, Jesus é sepultado, e o capítulo 24 diz que no primeiro dia da semana, muito de madrugadinha, algumas mulheres que conheciam Jesus foram ao sepulcro levando as especiarias que elas tinham preparado e algumas outras coisas com elas. Era muito comum ter esse ritual. E diz o texto que elas acharam a pedra do sepulcro revolvida ou removida. Entraram no sepulcro, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E simplesmente acontece que elas estavam perplexas a esse respeito e pararam junto delas, diz o texto, 2 varões com vestidos resplandecentes. Elas ficaram atemorizadíssimas, e quem é que não ficaria? E simplesmente elas colocam um rosto para o chão e disseram: por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Ou seja, aquele que vive entre os mortos. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E outra coisa, isso não deveria ser novidade para vocês. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, quando ele disse: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Aí elas lembraram dessas palavras, porque quando as coisas se cumprem, a gente se lembra da promessa.
E voltando ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas lá para os 11, a todos os demais. Lá estava Maria Madalena, e a Joana, e Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam. E saíram dizendo essas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhes pareciam que elas estavam malucas, mas as pessoas não iam crendo nas palavras delas. O Pedro se levanta e diz: olha, eu vou ver esse negócio. Pedro se levanta, corre para o sepulcro, abaixa-se, viu só os lençóis ali postos, retira-se admirado consigo daquele caso, e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, e eles simplesmente tinham uma certa distância de Jerusalém, eles estavam a caminho de Emaús, iam falando entre si de tudo aquilo que tinha acontecido, e eles falando entre si, daqui a pouquinho aproxima alguém, e esse alguém é Jesus, que se aproxima e começa a conversar com ele. Os olhos deles, disse Lucas, estavam como que fechados, porque eles não reconheciam o Senhor. Inclusive ele lhes disse: que palavras são essas que vocês estão caminhando aí, trocando entre vós? E por que vocês estão tristes? Aí um deles simplesmente começa a responder. O Cleópas começa a responder Jesus dizendo: olha, você é peregrino por aqui, você chegou recente, faz quanto tempo que está por cá? Não está sabendo das coisas que estão a suceder entre nós, acontecendo por aqui? E Jesus, como quem não sabe de nada, simplesmente pergunta a esses senhores: quais? E eles responderam a Jesus dizendo: aquelas que dizem respeito a um homem chamado Jesus Nazareno, que foi um varão profeta, poderoso em obras. E não só poderoso em obras, foi poderoso em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram ele para a condenação de morte, crucificaram ele. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, e nós já vamos no 3º dia de que essas coisas aconteceram, e é verdade também que algumas mulheres viram isso, se maravilharam quando estiveram lá de madrugada no sepulcro dele, não acharam o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que falaram que ele vive. Isso no versículo de número 24 diz que alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, exatamente como elas disseram. Está tudo se cumprindo, está tudo acontecendo. E simplesmente o Senhor lhes diz, verso 25: ó nécios, tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Não estava para acontecer isso? Não estava programadinho para ser assim. Aí Jesus vai ensinar a Bíblia para essa gente. Os dois. Ele começa lá por Moisés, diz o versículo 27. Começa por Moisés, por todos os profetas, e foi explicando para eles o que se achava sobre ele mesmo nas Escrituras. Chegaram à aldeia para onde eles iam, chegaram em Emaús, é o fim da viagem. Jesus faz com que vai para mais longe. Eles constrangem Jesus, dizendo: olha, fica aqui com a gente, já é tarde, o dia já declinou. Jesus aceitou o convite, entrou para ficar com eles, estava ali com eles à mesa. Ele toma o pão. Veja como é que foi isso. Ele toma o pão, muito semelhante ao momento da ceia, e tomando o pão, diz o texto, o que aconteceu? Abençoou, partiu. Quando isso aconteceu, o que o versículo posterior diz? Abriu-os. Semelhante ao que tinha acontecido quando ele instituiu a ceia. Veja, numa nova ceia, que não era um momento formal semelhante à da Páscoa, novo momento, um aspecto como um jantar, os olhos se abrem.
Por isso que antes de nós participarmos de qualquer ceia, nós permitimos a palavra de Deus ser pensada, refletida, examinada em nós mesmos, com aquele ensino do apóstolo Paulo, dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque examinando a nós mesmos é a possibilidade do olho. Amém. Quando olhamos para nós próprios, a nossa condição é quando os nossos olhos podem se abrir. Naquela mesma hora foi uma loucura, meus irmãos, porque eles têm os olhos abertos, conheceram Jesus e aí simplesmente Jesus desapareceu. Desaparecendo, eles olharam para um outro, diz o verso 32, e falaram: olha, nosso coração estava ardendo quando ele pelo caminho estava falando e ele nos abria as Escrituras. Não estava ardendo nosso coração? Estava. Na mesma hora pega a bagagem, pega tudo de novo, levanta-se, corre para Jerusalém, acha lá os 11. Veja que os 2 dias de Emaús não eram nenhum dos 11, porque os 11 estavam lá. E diz: congregados 11, e ainda tinha mais gente lá naquele dia, e os que estavam com eles, o verso 34, eles diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E ele já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que aconteceu naquele caminho e como foi no momento que ele partiu o pão, e aquela alegria, aquela festa, falava dessas coisas. O mesmo Jesus, simplesmente na mesma hora, na mesma conversa, no mesmo momento maravilhoso que estão vivendo, aparece lá. Aparecendo, a expressão de Jesus foi: paz seja convosco. Eu não sei se você imagina tanto quanto eu imagino, mas eu fico a pensar o momento da reunião, aquela coisa toda, o pessoal discute daqui, fala que olha, ele ressuscitou, eu vi o Senhor, olha, quando ele estava falando assim, daqui a pouquinho aparece alguém no meio desse: pai seja convosco. Então, quando ele aparecer, talvez você numa situação dessa saia correndo. Pai seja convosco. Quando Jesus chega e se apresenta entre eles dizendo: pai seja convosco, é porque ele deseja que a paz reinasse no meio deles. E a mesma coisa na ceia. Não adianta eu participar da ceia sem estar em paz com Deus e em paz com meu irmão. Não dá para engolir o negócio. E se descer, desce rasgando. Sem eu ter condições de olhar para o meu Senhor ou de olhar para o meu irmão e dizer: eu estou em paz com Deus, com paz em Deus e na paz de Deus com o irmão que eu tenho também. Jesus chega: paz seja convosco. Veja o verso 37, eles ficam espantados, atemorizados, porque eles pensavam que estava vendo algum espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? Vocês não deveriam estar assim. Por que vocês estão perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Eu acho fantásticas as perguntas que Jesus fazia. Por que vocês permitem isso acontecer? Eu fico imaginando Jesus se apresentando para nós aqui na Igreja Oeiras e perguntando exatamente isso: por que vocês estão perturbados? Vocês permitem que alguns pensamentos subam aos vossos corações, quando eu já falei para vocês que no mundo tereis aflições, fazendo uma aplicabilidade agora: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que vocês estão perturbados e deixam os pensamentos subir nos vossos corações, quando eu já vos disse: a minha paz vos dou e não a dou como o mundo a dá? Por que vocês estão perturbados e deixando subir pensamentos em vossos corações, quando eu já vos disse: não andeis ansiosos sobre o que comer, sobre o que vestir, sobre aquilo que tem que estar em vossa dispensa, quando eu já vos avisei que é para colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas? Eu já falei isso.
Por que vocês permitem que aquilo que eu falei seja sufocado pelo pensamento e a perturbação de vocês? Jesus se apresenta e diz isso aos discípulos e chama eles para a figura agora. Vamos utilizar os vossos sentidos, que no verso 39 ele diz: vede as minhas mãos, olhem aqui para os meus pés, sou eu mesmo. E se não estão acreditando, apalpem, vede, toca aqui. E aí ele já esclarece um negócio que se você ouve algum orador espírita ou faz parte do espiritismo, a palavra já nos esclarece nesse sentido, dizendo que o espírito não tem carne nem ossos. Então tem gente que chega e diz: eu vi um espírito, eu vi. Não, você não viu nada. Se você está vendo, não é um espírito. Não tem carne, não tem osso, não tem perceptível, não tem forma. Realidades espirituais só é possível serem tratadas por meios espirituais. E quem conhece o mundo espiritual é aquele que o criou. O nome dele é Jesus. Por isso que ele já esclarece dizendo: o espírito não tem carne, não tem osso não, gente. E olha, aqui vocês não estão vendo espírito não, sou eu. E dizendo isso, o verso 40 nos conta que ele lhe mostra as mãos, lhes mostra os pés, e aí você fica pensando, e eles creram imediatamente. Bom, leia o versículo 41. Versículo 41 diz: e não, ou crendo, eles ainda. Veja quanta incredulidade. E não o crendo eles ainda. Só que eles não estavam crendo por causa do quê? Da alegria. Jesus, para quebrar o gelo, simplesmente faz aquilo que a gente gosta de fazer quando chega em algum lugar, ou quando vamos visitar alguém, quando perguntamos assim: vocês têm aqui alguma coisa para a gente comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado. Esse foi o prato do dia para o Jesus ressuscitado. Um peixe assado. E ainda tinha mais um adereço no prato, que era um favo de mel, para dar aquela adocicada. A prova da ressurreição também está no que ele toma e come, porque o Espírito não come. Então o texto deixa bem claro que ele toma e come diante deles. E aí ele começa a pregar de novo. Gente, atenção. Olha, verso 44. São estas as palavras que eu vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lá está Jesus abrindo-lhes o entendimento para que eles compreendessem o quê? As Escrituras. Aí Jesus continua a mensagem, dizendo: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome, olha só que coisa boa, é isso que ele diz agora, que nós estamos vivendo até hoje, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vocês são testemunhas, e eis que sobre vós eu envio a promessa. Veja, outra promessa para se cumprir. Eu envio a promessa de meu Pai. Vocês vão ficar na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí Jesus pega esse grupo, leva para fora, leva até Betânia, levanta suas mãos, abençoa essa gente que lá estava, e aconteceu que, abençoando-os, ele simplesmente se aparta deles. E Lucas diz que ele foi elevado ao céu, e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. E aqui o livro finaliza. O que levou eles para o templo para adorar, louvar e bendizer era o que eles participaram, era o que eles sentiram,
era o que eles vivenciaram com o mesmo Senhor que os salvou, com o mesmo Senhor que os redimiu, mesmo não entendendo todas as suas palavras antes, mas no encontro posterior com Ele, houve entendimento, houve percepção, houve aceitação, houve entrega, houve adoração, houve júbilo, houve quem pudesse bendizer o nome daquele que está acima de todo o nome. Que traz para mim e para você uma mensagem muito simples: que nós nos arrependermos dos nossos pecados, conforme diz o verso 47. Nos arrependermos, recebermos a remissão dos nossos pecados. E para que a gente não esquecesse disso, existe um memorial que entre nós, aqui na Assembleia de Deus, é celebrado uma vez no mês. Primeiro domingo do mês. Mas na igreja de Atos dos Apóstolos era todo domingo. Para que não se esquecesse do que ele passou, do que ele viveu, para que hoje a gente tivesse o que tem, o perdão que tem, a oportunidade que tem, o privilégio. Essa foi uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga nós nas redes sociais, Facebook, Instagram, subscreva o nosso canal e podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.